Oi pessoal, hoje vamos falar sobre um mal-entendido que eu estou namorando o vilão. Se gostarem do vídeo, não se esqueçam de curtir e se inscrever, e quem puder vire membro do canal que nos ajuda muito, e quem já é membro muito obrigado. O ladrão fantasma Gabroner é atualmente a figura mais comentada do Império. Como sugere seu título, Ladrão Fantasma, ele envia avisos antes de roubar itens de valor desconhecido e extremamente difíceis de adquirir, apenas para devolvê-los sem deixar rastros. Ele prega peças nos ricos e espalha rumores extravagantes. Não apenas cria temas que o público adora, como também aparenta ser um pouco justo em certos aspectos, o que o torna bastante popular entre os cidadãos do Império. No entanto, até mesmo o renomado ladrão fantasma Gabroner tem um motivo obscuro. Na verdade, ele é o mentor por trás das ações contra os protagonistas e seus aliados na história. Ele é Alistair Cassem, o jovem visconde. Até mesmo as atividades do ladrão fazem parte de seu esquema para obstruir os protagonistas. Neste ponto, você provavelmente já entendeu que a protagonista deste vídeo foi reencarnada em um romance onde o ladrão fantasma é o mentor. Ela possui a identidade de Stella Vaven, de 24 anos, a capitã dos Cavaleiros Rubi, uma servidora pública melancólica. Para sua sorte, ela é apenas uma cidadã do Império, sem nem mesmo uma linha dedicada a ela na história original. Assim como antes, Stella planeja evitar se envolver com os personagens principais da história original, sejam eles o mentor ou qualquer outro, e viver sua vida pacificamente como servidora pública até o fim. Ou pelo menos era isso que ela pensava. Stella Vaven nunca esperava cometer um grande erro e acabar removendo a máscara do ladrão fantasma Gabroner com sua espada. O ladrão sorri e pergunta à comandante Stella se esse era o seu plano desde o início. Stella protesta, dizendo que foi um acidente, mas ele afirma firmemente que é difícil chamar de acidente quando ela removeu sua máscara com um golpe de espada tão preciso. Stella jura nunca revelar a identidade do jovem visconde. Sua escolha de palavras o deixa surpreso. Stella pega a máscara caída e a entrega ao homem, que pergunta friamente se ela está zombando dele por tê-lo derrotado. Stella esclarece que não tem intenção de revelar sua identidade e balbucia algo sobre a falta de evidências. O Visconde Alistair responde que rumores inevitavelmente surgirão por causa de suas palavras. Ele se aproxima, e Stella prende a respiração ao vê-lo claramente pela primeira vez. Ela se pergunta se ele poderia ser um anjo enviado do céu. Alistair se inclina mais perto, perguntando se ela vai deixá-lo ir assim mesmo. Stella faz uma pausa e concorda, dizendo que, se quisesse denunciá-lo, teria mais de 10 oportunidades para fazê-lo. Alistair pega sua máscara, coloca-a e começa a sair. Ele comenta que eles verão o quanto a fé dela é forte, antes de desaparecer no ar. Stella suspira, torcendo para não se envolver com o ladrão fantasma sem motivo, mas começa a entrar em pânico ao perceber que essa situação parece o prólogo de uma fantasia romântica, onde a protagonista acaba profundamente envolvida com o mentor. Os infortúnios começaram a abalar sua vida pacata de cidadã comum do Império há cerca de um mês. Há um mês, Stella estava conversando com Lionel, o secretário dos Cavaleiros Rubi, sobre sua promessa de levá-la para jantar por causa de uma aposta. Stella Vaven é a comandante-chefe dos Cavaleiros Rubi. O nome pode soar brilhante e glamouroso, mas eles são apenas um grupo de cavaleiros desajustados que lidam com reclamações e queixas. Hoje, Stella teve que deixar seu almoço pela metade para impedir um bêbado de causar problemas. Em meio a tudo isso, fez uma aposta com Lionel. Lionel aceitou sua derrota e prometeu pagar um jantar para todos na taverna de costume naquela noite. Enquanto Stella comemorava, Billy, um cavaleiro rubi, se aproximou dizendo que preferiria um restaurante em vez de uma taverna. Lionel lançou-lhe um olhar frio e pediu que ele buscasse a carta oficial enviada pelo prefeito e endereçada aos cavaleiros. Billy, sem perceber o tom, concordou prontamente e saiu para buscá-la. Após Billy sair, Lionel e Stella começaram a conversar sobre seus subordinados. Na verdade, Stella gostava de seu trabalho como capitã de uma ordem de cavaleiros relegada a um canto discreto. Seus pensamentos foram interrompidos quando Billy entrou de repente, anunciando que havia trazido a carta oficial. Enquanto Stella lia a carta, suas mãos tremiam de puro espanto. Ela confirmou o conteúdo com Lionel, pedindo que ele lesse em voz alta. Lionel também ficou atônito ao ler que as tarefas anteriormente realizadas pela equipe de segurança, relacionadas à busca pelo ladrão fantasma Gabroner, estavam sendo transferidas para os Cavaleiros Rubi. Stella sabia que era óbvio que ninguém conseguia capturá-lo, afinal, ele era o principal antagonista do romance em que ela estava reencarnada. Esse mundo era do livro que Stella havia lido em sua vida anterior, Eu me tornei a empregada do príncipe bebê. No romance, o Visconde Alistair, também conhecido como ladrão fantasma Gabroner, era o segundo interesse amoroso masculino e um antagonista oculto. A história era um romance de harém reverso, onde o príncipe,
Cuidado desde a infância pela protagonista, crescia e se tornava obcecado por ela. Essa era a essência do enredo. No entanto, Stella só percebeu que este mundo era do romance original no ano anterior, quando os rumores sobre os feitos do ladrão fantasma Gabroner começaram a se espalhar. Foi um verdadeiro choque para ela. Stella sabia que, se o ladrão fantasma estava começando a ganhar fama, isso significava que a história já estava na metade, com o príncipe, o protagonista, já adulto. O protagonista, que antes era o segundo príncipe maltratado, começava a brilhar. Quanto a Alistair Cassian, um aliado da facção do primeiro príncipe, ele secretamente o sabotava como o ladrão fantasma Gabroner. Contudo, algo não fazia sentido para Stella. Por que o caso do ladrão fantasma estava sendo tratado pelos Cavaleiros Rubi? Lionel sugeriu que era provavelmente um teste para avaliar a situação antes de transferi-lo para uma ordem mais prestigiada. Ele comentou que os superiores deixariam os Cavaleiros Rubi falharem primeiro, para depois assumir o crédito pelas informações reunidas. Stella concordou, embora permanecesse desconfiada. Ela se lembrou de como, na história original, uma vez que a Gabroner ganhava bastante fama, os Cavaleiros Diamante assumiam o caso imediatamente. Eles eram a elite da elite, a força-tarefa direta da família real, encarregados apenas de missões de alto nível. Portanto, Stella não conseguia entender por que isso era diferente do original. No final da carta, estava escrito que, para mais detalhes, eles poderiam consultar Sir Jalos Kiefer, chefe dos Cavaleiros Diamante e comandante de todas as ordens de cavaleiros. Assim, Stella decidiu procurar Sir Jalo para entender o que estava acontecendo. A cena muda para Stella chegando ao Palácio Imperial. Os Cavaleiros Diamante eram a ordem direta da família real e a unidade de maior prestígio. Normalmente, Stella não teria nenhum motivo para estar ali, já que eles lidavam apenas com missões de alto perfil e prestígio. Ao bater na porta, o comandante Jalo pediu que ela esperasse, pois estava atualmente em uma reunião com outro visitante. Stella finalmente se encontra com Sir Jalo e pede desculpas por não ter feito uma visita antes. Ele a tranquiliza dizendo que ser uma capitã já é suficiente para mantê-la ocupada. No entanto, a desculpa de Stella era uma mentira. Quando Sir Jalo a ensinava esgrima, ela passou por um verdadeiro inferno sob o treinamento dele. O comandante, animado, sugeriu que ela o visitasse sempre que tivesse tempo, para que ele pudesse supervisionar pessoalmente seu treinamento de esgrima. Stella temia o dia em que isso acontecesse, mas concordou, mantendo sua postura profissional. Apesar de suas diferenças pessoais, ela respeitava profundamente as habilidades dele com a espada e o fato de ele ter subido de cavaleiro comum para o título de conde por mérito próprio. Direta, Stella perguntou sobre o caso do ladrão fantasma Gabroner. O comandante explicou que os materiais enviados pela divisão de patrulha haviam sido reunidos por um de seus cavaleiros e que ela poderia buscá-los no campo de treinamento. Desejando-lhe boa sorte, ele essencialmente transferiu o trabalho para ela. Stella percebeu que ele estava apenas se livrando da responsabilidade, mas mencionou, relutante, que o caso parecia importante para a ordem deles. Ela sugeriu conseguir mais financiamento ou pessoal, já que os Cavaleiros Rubi haviam diminuído de 7 para apenas 4 membros. Sir Jalo disse que não havia considerado isso, mas prometeu pensar a respeito. Contudo, Stella sabia que, no dialeto corporativo, isso significava que o caso dela não seria revisto. O comandante sugeriu transferir o caso para os Cavaleiros Esmeralda, caso fosse demais para ela. Stella sabia que eles acabariam devolvendo o caso e que ele voltaria para a sua ordem no final. Frustrada, decidiu aceitar graciosamente ver o caso até o fim, na esperança de conseguir algum recurso adicional. Confiante, ela declarou que sempre considerou o ladrão fantasma Gabroner, que perturbava a paz dos cidadãos, como um verdadeiro espinho no seu caminho. Determinada, ela amaldiçoou o ladrão, afirmando que mostraria a ele o quão rigorosas eram as leis do Império. Do outro lado da sala, um homem ouviu toda a sua indignação. Sir Jalo aplaudiu seu discurso e comentou que os superiores ficariam satisfeitos com a dedicação dela. Ele sugeriu que Stella conhecesse os convidados que estavam presentes, mencionando que, como ela estava lidando com o caso Gabroner, provavelmente os encontraria no futuro. Ele a guiou até a sala VIP ao lado e pediu que ela se apresentasse. Para a total surpresa de Stella, o convidado era ninguém menos que o próprio ladrão fantasma Gabroner, o Visconde Alistair. Ela torcia para que ele não tivesse ouvido seu desabafo anterior. Tentando manter a compostura, ela se apresentou. Não pôde deixar de notar como o homem era atraente. Alistair estendeu a mão e se apresentou formalmente. Sir Jalo revelou que Lord Cassian trabalhava no Palácio Imperial e era responsável pelas ruínas e bens culturais do Império. Stella achou irônico que ele estivesse gerenciando ruínas, considerando que também as saqueava como a Gabroner.
Alistair deu um leve sorriso e comentou sobre o forte rancor que Stella parecia ter contra Gabronir, perguntando se havia uma razão específica para isso. Stella entrou em pânico internamente, mas declarou que não tinha motivos pessoais para vê-lo negativamente. No entanto, ressaltou que ele era alguém que desrespeitava as leis estabelecidas pelo grande imperador Exen III e que uma pessoa assim não poderia ser reconhecida como cavaleiro. Alistair suspirou e comentou que ela parecia um talento excepcional, desejando que alcançasse resultados que recompensassem sua dedicação à cavalaria. Com isso, Stella se despediu apressadamente e deixou a sala, ainda refletindo sobre o desconforto daquela interação. Mais tarde, enquanto tomava chá com Sanjalo, Alistair questiona como Stella, tão jovem, conseguiu se tornar a líder de uma ordem de cavaleiros. Sanjalo explica que há uma história por trás disso. Ele revela que Stella fazia parte da mesma ordem que o filho de uma pessoa de alto escalão na casa real. No entanto, devido às suas habilidades impressionantes, Stella acabou ofuscando o jovem nobre. Como consequência, ela foi rebaixada por ousar superar o filho de uma família nobre, sendo apenas uma plebeia. Para evitar problemas ao simplesmente expulsá-la, deram-lhe o posto de líder de uma ordem inferior de cavaleiros, um cargo mais simbólico do que funcional. Sanjalo confessa que sente pena de Stella, pois ele próprio é um cavaleiro plebeu que ascendeu ao título de nobre sem afiliação a nenhuma facção poderosa. Apesar de simpatizar com ela, sua posição como nobre recém-emergente torna difícil apoiá-la abertamente. Alistair reflete sobre essa situação e pergunta se Sanjalo acredita que Stella pode capturar a Gabronir. Ele percebe que Sanjalo intencionalmente designou o caso a Stella para permitir que ela conquistasse méritos. Sanjalo confirma, dizendo que Stella é um verdadeiro gênio, mas que tende a se subestimar, agindo de forma passiva para evitar ser mal vista por seus superiores. Alistair afirma que entende e decide observar Stella de perto a partir de agora. Enquanto isso, Stella, frustrada com o dia cheio de má sorte, decide apenas pegar os materiais do caso a Gabronir no campo de treinamento e voltar rapidamente. Ao chegar, ela vê alguns cavaleiros treinando e se aproxima de uma cavaleira de cabelos rosados. A cavaleira, confundindo Stella com uma serva da casa real, a informa que o acesso ao campo de treinamento é restrito a pessoas não autorizadas. Ofendida, Stella percebe que sua aparência desleixada, devido à ausência de seu manto de cavaleira, deve ter causado mal-entendido. Ela se apresenta como Stella Vaven, líder dos Cavaleiros Rubi. A cavaleira, em pânico, começa a se desculpar profusamente. Ela se apresenta como Lan Maple, dos Cavaleiros Diamante. Stella se surpreende ao reconhecê-la do enredo original. Lan Maple era uma personagem secundária que frequentemente guardava o protagonista masculino, causando ciúmes inconscientes na protagonista feminina. Contudo, na realidade, Lan era apenas uma cavaleira dedicada e sem interesse romântico no protagonista. A conversa é interrompida pela chegada furiosa do Capitão Kuzner, que também acredita que Stella é uma serva e a acusa de causar problemas para Lan. Stella logo percebe que ele é do tipo que se gaba, inflando o peito. Ela exibe seu distintivo, mas o capitão zomba dela, chamando os cavaleiros Rubi de um depósito de lixo. Ele provoca, perguntando-se, como capitã de um depósito de lixo, Stella foi até a ordem dele para humilhar seus subordinados. Lan tenta intervir, mas é ignorada. Stella, que só queria evitar problemas, não pode tolerar que sua ordem seja humilhada. Enfurecida, ela desafia Kuzner, perguntando se ele está preparado para lidar com as consequências de insultar os cavaleiros Rubi em sua presença. Determinada, ela declara que o desafiará para um duelo. Ela sabia que era o momento perfeito para dramaticamente jogar suas luvas e desafiar o capitão Kuzner para um duelo. No entanto, ao verificar seus bolsos, Stella percebe que não trouxe suas luvas. Justo nesse instante, Alistair se aproxima da confusão. O capitão tenta minimizar a situação, dizendo que estava apenas questionando a líder dos Cavaleiros Rubi sobre sua suposta grosseria com um de seus membros. Alistair pergunta a Stella se isso é verdade, mas, irritada, ela nega e afirma que o capitão foi o rude. Determinada, Stella anuncia que gostaria de desafiá-lo para um duelo. No Império de Luke, as leis não responsabilizam ninguém por ferimentos ou mortes ocorridas em duelos entre cavaleiros, o que significa que desafiar alguém implica arriscar a própria vida. O capitão tenta sugerir que Alistair intervenha, mas o Visconde afirma que duelos entre cavaleiros são um privilégio único e não é seu lugar intervir. Ele encoraja Stella a continuar, aproveitando a oportunidade para avaliar as habilidades que Sanjalo elogiou tanto. Stella, embaraçada, revela que deixou suas luvas na sala dos cavaleiros e, por isso, precisa buscá-las antes de formalizar o desafio. Os outros três ficam congelados no lugar, compartilhando do constrangimento de Stella. Alistair segura o riso e gentilmente oferece suas próprias luvas para ela. Com isso, os preparativos para o duelo começam.
O capitão Kuzner, arrogante, sugere que Stella deveria ajoelhar-se e retirar o desafio se valoriza sua vida. Em resposta, Stella provoca, dizendo que ele deveria enfiar o rabo entre as pernas e pedir desculpas imediatamente. A moeda é lançada, e o duelo começa. Com saltos leves e rapidez, Stella assume vantagem inicialmente. Para sua surpresa, no entanto, a manipulação de aura do capitão era impressionante. A aura é uma força distinta da magia, semelhante a uma energia inata. Usar a aura permite superar os limites naturais da força humana, sendo a principal habilidade que define um grande cavaleiro. O capitão investe contra Stella com toda a sua força, mas ela, inabalada, desvia o golpe com facilidade. Isso deixa não apenas envergonhado, mas também chocado, considerando que ele é o capitão de uma equipe de elite. Stella fica decepcionada com o nível de habilidade do adversário. Quando o capitão investe novamente, Stella decide encerrar o duelo ali mesmo. Ela bloqueia o ataque com precisão e o derruba, desejando-lhe um adeus sarcástico. O capitão grita de dor e cai derrotado. Stella Vaven é declarada a vencedora do duelo, para a admiração de Lam Apple, que lhe oferece um pouco de água. Procurando entre a multidão, Stella não consegue encontrar Alistair. Enquanto isso, Alistair caminha pelos corredores, refletindo que tudo isso será mais divertido do que esperava. Ele confirma que os elogios de Sanjalo a Stella não eram vazios. Alistair relembra as palavras de Stella sobre a Gabronner e continua interessado em como as coisas vão se desenrolar. Durante o jantar, Lam brinca, perguntando se Stella está se sentindo bem depois de se descontrolar pela primeira vez em muito tempo. Stella nega, lamentando que o capitão desmaiou antes que ela pudesse sequer obter um pedido de desculpas. Ela lembra que usou as luvas emprestadas de Alistair, mas não teve a chance de devolvê-las. Quando Vanel percebe que as luvas são uma edição limitada da Rosen Boutique, ele fica extasiado. Stella decide devolvê-las na próxima vez que encontrar o Visconde. Por enquanto, eles decidem esquecer suas preocupações e beber. Naquele momento, Stella não fazia ideia de que o ladrão Agabronner era muito pior do que ela jamais poderia imaginar. Na manhã seguinte, Stella chega ao seu escritório, onde encontra Nigatsan. Enquanto discutiam o caso de Agabronner, Billy rompe na sala e revela que receberam um cartão de visita do ladrão. Isso deixa Stella e Sunny surpresos, pois não esperavam algo tão cedo. Segundo o conteúdo do cartão, Agabronner planejava roubar o item secreto do Conde Schulman no dia 3 de fevereiro, às 22 horas. Lionel aponta que isso seria no dia seguinte, um intervalo incomum, já que Agabronner geralmente agia com um espaçamento de 2 semanas entre os roubos. Stella percebe que aquilo era um teste descarado, um aviso prévio logo após a ordem dos Rubis assumir o caso. Ela lembra da conversa com Alistair no dia anterior e suspeita que ele já estava planejando o aviso. Irritada, Stella ordena que Sunny transfira as tarefas restantes do dia para Lionel, para que possam se dirigir à propriedade do Conde Schulman e conduzir uma investigação preliminar no local. Ao serem informados sobre o plano de Agabronner, o Conde fica furioso. Quando questionado sobre o que o ladrão poderia querer, ele menciona algumas joias, mas nada que pareça particularmente especial. Stella pondera e decide abordar o problema de outra forma. Ela pergunta ao Conde quais itens ele absolutamente não gostaria que fossem roubados, independentemente do valor. O rosto do Conde perde a cor, e ele, gaguejando, menciona que poderia ser o baú de tesouros nos aposentos internos. Stella percebe que o Conde estava escondendo algo. Quando ela sugere inspecionar a casa para criar um plano de segurança, ele recusa. Nesse momento, são interrompidos por um dos empregados do Conde, que anuncia a chegada de um convidado importante. O rosto do Conde se ilumina de ganância, e ele manda que o empregado os receba, pedindo a Stella e Sunny que terminem rapidamente a investigação. Antes de sair, Stella vê Alistair Kassan entrando na propriedade e se pergunta se aquela seria uma situação clássica em que o culpado aparece no local antes do crime. O Conde revela a situação para o Visconde, que rapidamente entende a presença de Stella ali. Stella explica que o Conde não mencionou nenhum item específico e que estavam prestes a inspecionar o exterior da propriedade para elaborar um plano de segurança. Alistair informa Stella que Sanjalo solicitou que ajudassem no caso de Agabronner de qualquer maneira possível, oferecendo suporte ativo. Isso faz Stella se perguntar, internamente, se isso seria como oferecer o veneno e o antídoto ao mesmo tempo. Stella se desculpa para começar a investigação externa, mas é interrompida quando Alistair pergunta se ela já havia terminado de verificar o interior. Antes que ela possa responder, Sunny revela que o Conde demonstrou desconforto em permitir a inspeção interna. Surpresa com as palavras de Sunny, Stella reflete sobre como ele pode parecer despreocupado, mas, quando sério, se envolve profundamente em seu trabalho. O Conde começa a suar e insiste que não há nada de relevante dentro da casa. Alistair intervém, afirmando que o caso chamou a atenção de todo o Império, e que, como nobre,
o conde deveria dar o exemplo. Relutante, o conde concede permissão para a inspeção. Alistair sugere que Sunny conduza a investigação interna enquanto ele e Stella inspecionam o exterior. Enquanto segue Alistair para fora, Stella começa a se perguntar se o jovem visconde não seria, afinal, o ladrão Agabroner. Contudo, ela rapidamente balança a cabeça, afastando o pensamento. Mesmo que ela estivesse confundindo o nome de Alistair, ele ainda era o único jovem visconde daquela idade no país. Além disso, não havia como confundir alguém como ele, um rosto que parecia ter recebido o máximo de dedicação do Criador em sua criação. Se ele não for o vilão principal, o que mais ele poderia ser, ela se perguntou, mas logo foi interrompida por Alistair. Ele começou a questioná-la sobre a missão, perguntando quanto ela sabia sobre Agabroner. Stella percebeu imediatamente o objetivo dele, fingir ajudá-la enquanto tentava reunir informações sobre o inimigo. Em vez de fornecer dados concretos, ela respondeu de forma casual, afirmando que não teve tempo de revisar os materiais fornecidos e que só sabia informações superficiais de artigos de jornal. Ela queria se passar por alguém com poucos recursos e equipe insuficiente. Porém, suas orelhas se aguçaram quando Alistair mencionou que os superiores discutiriam a possibilidade de fornecer suporte adicional à Ordem dos Rubis. Ele também destacou que tinha alguma influência sobre essa decisão, e queria saber o quanto ela entendia sobre Agabroner e qual era a sua visão para lidar com o caso. Isso surpreendeu Stella, pois significava que, se ela dissesse as coisas certas, ele poderia ajudá-la a garantir apoio. No entanto, o objetivo de Stella era justamente falhar em capturar Agabroner por pouco, deixando que outra ordem assumisse o caso para que os eventos da história original seguissem como planejado. Se ela ficasse em silêncio, tudo deveria acontecer conforme o enredo original. Alistair, no entanto, provocou Stella ao dizer que o investimento dependeria de o valor da ordem justificar tal gasto. Apesar de querer permanecer calada, Stella ficou furiosa. Sabia que, mesmo sem Agabroner, o orçamento era indispensável. Ser capitã de uma pequena ordem já significava lidar com tarefas intermináveis, e agora ela estava soterrada por uma montanha de trabalho extra. A frustração dela aumentou ao pensar que a mesma pessoa que enviou a carta de aviso agora aparecia diante dela. Decidida, Stella resolveu dar uma resposta apropriada. Com um sorriso, ela pediu permissão para compartilhar sua humilde opinião. Então, com confiança, declarou que acreditava que o ladrão fantasma, Agabroner, era ou um nobre ou alguém de status equivalente. A declaração chamou a atenção de Alistair, que considerou a inferência inesperada e pediu que ela explicasse suas razões. Stella listou 3 motivos. Primeiro, o padrão dos crimes parecia mais um hobby do que uma atividade profissional. A escolha de itens de valor ambíguo, o ato de enviar um aviso antes do roubo e até a teatralidade ao devolver os itens roubados indicavam que aquilo não era feito para sustento. Ela concluiu que alguém que gasta tão livremente em um hobby assim deve possuir considerável riqueza. Alistair reconheceu que a suposição fazia sentido, mas perguntou se isso necessariamente implicava que Agabroner fosse um nobre, já que comerciantes ricos também poderiam se encaixar no perfil. Stella descartou essa possibilidade, explicando que o nível de informação necessário era elevado. Muitos dos itens roubados por Agabroner eram coisas que apenas nobres de alta patente poderiam conhecer. Além disso, a maioria das vítimas também era da nobreza. Ela deduziu que Agabroner provavelmente tinha acesso a reuniões exclusivas da alta aristocracia, algo que seria muito difícil para um plebeu alcançar. Alistair concordou, intrigado, dizendo que a observação era perspicaz. O que mais convenceu Stella foi a nota de aviso que receberam naquele dia. Ela explicou que, assim que sua ordem foi designada para o caso de Agabroner, uma nota de aviso chegou quase como se ele estivesse testando-os. Ela continuou dizendo que, para saber tão rapidamente sobre uma mudança de designação, seria necessário um sofisticado sistema de inteligência, algo que apenas um nobre entre os nobres poderia ter. Alistair, surpreso, comentou que fazia sentido, mas sugeriu que o momento poderia ser apenas uma coincidência. Stella rebateu, argumentando que as notas costumavam chegar a cada 4 a 6 semanas, mas o envio de uma após apenas 2 semanas era incomum demais, o que parecia deliberado. Alistair sorriu amplamente e aplaudiu, chamando-a de incrível. Ele prometeu fazer o possível para pressionar por suporte na próxima discussão. Stella agradeceu, percebendo que ele parecia genuinamente impressionado, mesmo após sua identidade ter sido insinuada. Quando pediu licença para continuar seu trabalho, Alistair concordou, mas a chamou antes que ela saísse, questionando-a sobre a natureza dos crimes de Agabroner parecerem um hobby. Ele sugeriu a possibilidade de haver outro motivo por trás das ações de Broner, perguntando o que Stella pensaria caso fosse verdade. Pegando-a de surpresa, ela ficou intrigada, pensando se ele estava insinuando algo sobre si mesmo ou se havia uma razão oculta. Contudo, Stella afirmou que, independentemente do motivo,
ela faria o melhor possível, acrescentando que, assim como Agabronner tinha suas razões, ela também tinha as dela. Alistair sorriu e desejou boa sorte a ela. Ao retornar ao quartel-general, Stella percebeu que havia esquecido de devolver as luvas. No dia do incidente, a ordem recebeu reforços temporários. Stella designou os cavaleiros aos postos do norte e sul e posicionou sentinelas em uma das entradas do segundo andar. Todos tomaram suas posições, já que magia de teletransporte não era uma opção. Stella tinha certeza de que Agabronner precisaria infiltrar-se por alguma brecha, como uma janela. Ela refletiu que o autor do romance provavelmente considerava o teletransporte algo exagerado, então o tornou impossível de ser usado magicamente. As desaparições de Agabronner eram apenas truques utilizando magia diferente. A maior parte da magia seguia leis físicas realistas, e magos verdadeiros, capazes de lançar feitiços sem artefatos, eram raros. Apenas magos como Agabronner conseguiam tal feito, mas, claro, o Visconde Alistair Cassan escondia o fato de que ele também era um mago. Mesmo assim, Stella acreditava que Agabronner usaria algum tipo de magia para invadir e se perguntou qual seria. Ela pensou em outro ponto que exigia atenção além das brechas de entrada. No dia anterior, Sam havia comentado que, com base na investigação interna, havia algo estranho na mansão. Ele revelou sinais de reparos remendados aqui e ali. Antes que pudesse ponderar mais, o sino tocou às 10 horas. Stella sabia que esse era o horário mencionado no aviso de Agabronner. De repente, uma luz ofuscante envolveu a propriedade, tornando impossível para os cavaleiros se concentrarem. Stella amaldiçoou Agabronner e ordenou que Sam e os patrulheiros vigiassem o exterior da mansão e garantissem o perímetro, pois ele poderia ainda não ter se infiltrado. Enquanto isso, ela decidiu verificar se havia sinais de invasão. Embora achasse as chamas tremeluzentes e irritantes, sabia que a luz voltaria em breve. Sabia também que, como todas as janelas e portas estavam fechadas, se Agabronner tivesse entrado, deveria haver algum rastro de abertura deixado para trás. Finalmente, Stella encontra os sinais mencionados por Sam sobre os reparos. A maioria estava entre o depósito de alimentos e a cozinha. Ela conclui que o conde estava tentando esconder algo e sabia que essa não era uma informação que poderia ser ignorada. Dirigiu-se ao depósito de alimentos e identificou um azulejo onde o som mudou ao pisar. Removendo a cobertura, descobriu uma passagem secreta. Geralmente, não se usaria um porão em uma casa da cidade, então o conde deve ter aproveitado essa particularidade para esconder algo. Ao abrir a passagem e descer, Stella avistou uma luz. Surpreendentemente, encontrou um menino flutuando no ar. Inicialmente, ela entrou em pânico, mas logo se lembrou da história original. Era um dos artefatos mágicos de invisibilidade que Agabronner usava frequentemente em seus roubos. Brandindo sua espada, Stella anunciou que seus truques já haviam sido desmascarados e o desafiou a se mostrar. Agabronner se revelou, elogiando-a por ser mais rápida que os outros patrulheiros. Stella exigiu que ele soltasse o refém, mas Bronner revelou que havia um mal-entendido. Ele explicou que o menino, na verdade, era o bem oculto mencionado na nota de aviso e que pertencia ao Conde Isman. Stella ficou chocada. Embora já tivesse suspeitado de algo estranho, não esperava aquilo. Bronner confessou que, às vezes, roubava itens ligados a crimes para expor injustiças, usando suas notas para atrair o máximo de atenção possível e forçar os nobres a enfrentar as verdades que ignoravam. Ele disse que deixaria o menino sob os cuidados dela, junto com tudo que viesse a seguir, e desapareceu no ar. Enquanto Stella observava o menino, notou algo alarmante, uma marca em seu pescoço que evidenciava experimentos para extrair poror. Esse material só podia ser retirado de crianças antes da puberdade, mas aquelas que perdiam o poror ficavam imediatamente incapacitas. O objetivo por trás dessa prática era desprezível: alcançar juventude eterna, aprimoramentos físicos ou dinheiro proveniente desses experimentos. Crianças eram sequestradas para satisfazer desejos egoístas. O Conde Schman foi logo capturado e levado pelas autoridades. Sam também ficou revoltado ao descobrir a verdade, mas, felizmente, o poror do menino não havia sido removido ainda, então ele foi salvo a tempo. Stella se lembrou das palavras de Alistair e começou a entender o que ele quis dizer. Apesar de os métodos de Agabronner serem ilegais, graças a ele, algumas crianças foram resgatadas, não apenas o menino de hoje, mas também outras que poderiam ter sido alvo no futuro. Mesmo assim, Stella prometeu que não cairia em seus truques tão facilmente da próxima vez. O que Stella não sabia era que sua determinação serviria de presságio para eventos futuros. A cena muda para um homem desapontado ao ouvir sobre o caso de Schman. Ele ordena que procurem o próximo item, enquanto reflete sobre como Agabronner obteve as informações para expor o conde. Ele sabia que teria de contatar aquela pessoa.
Conforme o caso do Conde Schmann evoluiu para um escândalo de tráfico humano, a investigação foi naturalmente transferida para outro departamento da Ordem dos Cavaleiros. Surgiram rumores de que o Conde era apenas um intermediário, mas que suas conexões haviam sido cortadas. Contudo, algo ainda parecia fora do lugar, e Stella sentia que havia mais por trás disso, o que a deixava inquieta. Já ocupada com o relatório de H. Bronner, Stella decide verificar sua correspondência antes de ir para o trabalho. Surpresa e furiosa, ela rasga a carta em pedaços. O remetente era a Baronia Ludman, a família de seu pai biológico e irmãos. Stella nasceu na família do barão, mas nunca foi criada como uma verdadeira herdeira do título, sendo uma filha ilegítima. A situação financeira da família não era confortável, e eles eram extremamente disfuncionais. Sempre que Stella demonstrava talento, era maltratada e humilhada. Aos 12 anos, após bater a cabeça, Stella recuperou as memórias de sua vida passada. Ao reviver sua identidade moderna, ela rapidamente deixou a família, cortando todos os laços. Há anos, ela vendeu seu lugar no registro da família, tornando-os completos estranhos. No entanto, de alguma forma, eles continuam descobrindo seu endereço e enviando cartas pedindo que ela se reintegre ao registro. Cansada, Stella decide ignorar o assunto, pois sua casa atual é perfeita para sua rotina de trabalho, e se mudar novamente seria inviável. Ao abrir o boletim informativo do dia, Stella fica surpresa. Um dos destaques da primeira página relatava que o Visconde Alistair Cassen havia se manifestado sobre o caso de tráfico infantil. Segundo o artigo, Alistair condenou fortemente o Conde Schmann e prometeu apoiar a jovem vítima para que crescesse em segurança. Stella achava que os superiores tentariam abafar o caso, considerando o envolvimento da nobreza. Porém, Alistair trouxe toda a atenção ao caso com sua entrevista de destaque, mostrando que ele era realmente algo único. Ela sorriu, pensando que talvez esse fosse o plano dele o tempo todo. Enquanto lia mais, Stella procurava menções à Ordem dos Cavaleiros. O artigo mencionava os Cavaleiros Rubi, que deixaram H. Bronner escapar, de forma até cômica, questionando a competência da Ordem. Isso irritou os membros, já que era uma tática da nobreza para desviar as críticas para eles, e não para os verdadeiros culpados. Mesmo assim, Stella reconheceu que o Visconde Cassen ajudou a evitar que sua ordem saísse desmoralizada. Após o almoço, todos voltam ao escritório dos Cavaleiros. Billy informa que o Capitão Kuzner, dos Cavaleiros Diamante, havia chegado. Stella se lembra dele como o oponente que enfrentou em um duelo quando conheceu Sir Jack, um duelo que ela venceu, garantindo-lhe um pedido formal de desculpas. Kuzner entra furioso, revelando que teve de emitir um pedido de desculpas e foi destituído de sua posição, estando agora suspenso de suas funções. Stella comenta que isso é lamentável, mas Kuzner sai irritado após uma desculpa feita de má vontade. Vanel questiona se aquilo sequer conta como um pedido de desculpas, enquanto Billy brinca, dizendo que sua mãe diria que não. Só observa que, apesar de inadequada, Kuzner provavelmente apresentará um relatório, será reintegrado e terá o incidente registrado como oficial. Vanel provoca Sam sobre sua preocupação com Stella, deixando-o constrangido. Stella reconhece que Sam tem razão. É frustrante aceitar uma desculpa tão medíocre, mas sua posição frágil como Ordem dos Cavaleiros deixa pouca margem para escolha. Ela espera que isso não cause problemas futuros. O capitão chega ao edifício da Ordem dos Cavaleiros Safira, onde é saudado pelo vice-comandante Gustave. O capitão menciona que pediu desculpas, como prometido, e Gustave observa que o comandante Gus sempre favoreceu Stella, tornando esse resultado pouco surpreendente. Isso faz o capitão lembrar que Gustave treinou ao lado de Stella, perguntando se ela sempre foi tão arrogante. Gustave sorri, dizendo que sempre foi assim, explicando que tentou ter um bom relacionamento com seus pares, mas Stella nunca retribuiu. O capitão se queixa de que Stella está desperdiçando recursos perseguindo H. Bronner, e Gustave concorda. O capitão se desculpa e promete tratar Gustave quando ele for reintegrado. Depois que ele sai, Gustave volta para sua mesa, zombando da ideia de reintegração do capitão e jurando que não permitirá que isso aconteça. Ele murmura com raiva que alguém como ele não tem o direito de falar sobre Stella. Suspira, pensando que a Ordem dos Cavaleiros Rubi será dissolvida devido a repetidas falhas, deixando Stella sem outra opção senão se juntar à Ordem Safira. Ele planeja garantir que ela fique completamente sob seu controle desta vez, sem que ela tenha escolha, além de se submeter. Enquanto isso, Stella nunca recebeu os documentos oficiais de cooperação de todos os escritórios sobre o caso de H. Bronner. Ela se pergunta o que está acontecendo, já que o escritório é administrado pelo próprio Visconde Alistair. Ela vê uma garagem elegante do lado de fora, e nesse momento, Billy percebe que a pedra de comunicação está tocando. Após uma conversa casual, ele revela que há um visitante para ver Stella. É o jovem Visconde Alistair.
Stella rapidamente sai para encontrá-lo, mas acaba esbarrando nele no caminho. O rosto de Stella fica vermelho, e ela o cumprimenta apressadamente. Ela pergunta o que o traz até a sede dos cavaleiros. Alistair explica que pediu sua cooperação no caso de Bronner, e que enviar um pedido formal parecia impessoal para uma agência que trabalha para proteger seus oficiais, então ele veio entregá-lo pessoalmente como um gesto de agradecimento. Billy observa, maravilhado, o presente que o mordomo de Alistair trouxe, o famoso bolo pelo qual as pessoas fazem fila. Stella então guia Alistair até a área de refeições, onde, enquanto se acomodam, ela percebe que ele está mais focado em discutir assuntos corporativos de rotina, fazendo-a se perguntar se esse era o único motivo de sua visita. No entanto, quando Alistair finalmente menciona Bronner, fica claro que ele está tentando obter mais informações. Stella admite que não conseguiu nem se aproximar de Bronner. Ela explica que tudo o que fez foi pegar a criança que Bronner resgatou e garantir sua segurança. Stella reitera sua crença de que suas ações provavelmente são apenas um esforço pessoal, mas, seja hobby ou não, o fato permanece, ele salvou aquela criança. Como cavaleira, ela não pode apoiar suas atividades ilegais, mas também não pode ignorar as vidas que ele salvou. Alistair sorri, reconhecendo sua perspectiva equilibrada e agradecendo por ela ser sincera. Em retorno, Stella expressa sua gratidão pelo artigo dele, mencionando que coincidiu com um dia em que o jornal criticou severamente seus cavaleiros. Ela admite que não sabe se isso foi intencional, mas queria agradecer a ele, independentemente disso. Alistair sorri de maneira travessa e pergunta o que ela acharia se fosse realmente intencional. Os olhos de Stella se abrem surpresos, e ela fica sem palavras. Ela não havia considerado a possibilidade de que sua ação fosse deliberadamente feitos para proteger seus cavaleiros. Alistair sorri e diz que estava brincando. Ele então se levanta e se desculpa para sair. Stella pede para ele esperar e diz que guardou as luvas que ele lhe emprestou da última vez com cuidado, prometendo devolvê-las na próxima vez, pois as deixou em casa naquele dia. Alistair diz que não importa se ela ficar com elas, mas concorda quando ela insiste. Após a saída de Alistair, Stella retorna ao trabalho. Depois de um tempo, Lionel a informa que receberam um pedido de cooperação. Parece que precisavam de ajuda para guardar uma festa de alto perfil e pediram que enviassem 2 cavaleiros devido à falta de pessoal. Stella diz que parece ser uma tarefa fácil e pergunta por que ele está hesitando. O semblante de Lionel se escurece enquanto revela que o pedido veio de Gustav, o vice-capitão dos Cavaleiros Safira. Stella fica chocada e diz que recusar a solicitação dará a Gustav uma desculpa para causar problemas. Stella tem apenas mais lembranças de Gustav. Não foi apenas quando eram cadetes, mas até mesmo durante a última missão de cooperação com os Cavaleiros Safira, as coisas terminaram mal. Ela não tem provas sólidas, mas suspeita que ele seja o responsável por reduzir o número de cavaleiros de 7 para 4. Assim, ela se pergunta se esse pedido de cooperação não é uma armadilha. No dia da festa, Stella e S são conduzidos ao corredor. Enquanto olha ao redor, S comenta que parece que realmente não precisam da ajuda de outra ordem de cavaleiros, considerando o número de guardas que tem. Stella pede para ele coordenar com os cavaleiros lá e inspecionar o local enquanto ela vai encontrar o vice-capitão dos Safira. S, preocupado, pergunta se ela tem certeza de que pode lidar com isso sozinha. Stella assegura que pode e agradece a ele pela preocupação. Stella chega à sala onde o vice-capitão está esperando. Ela suspira profundamente e bate na porta, ouvindo aquela voz insuportável mais uma vez. Ao entrar na sala, ela troca cumprimentos com o vice-capitão, que confessa que sentiu falta dela. Stella franze a testa, percebendo que sua atitude terrível não mudou. Ele age como se fossem amigos de longa data, sem a menor preocupação, com aquele sorriso gentil e expressão naturalmente simpática, como se nada tivesse acontecido entre eles, como se tudo fosse apenas paranoia dela. Ela se senta em silêncio e o lembra de que está ali como capitã dos Cavaleiros Rubi. Gustav se aproxima dela e pergunta por que está tão rígida. Stella afirma friamente que isso dá um mau exemplo para os cavaleiros abaixo deles e o incita a se conter. Gustav concorda alegremente, e felizmente, após isso, ele se limita a tratar apenas de assuntos relacionados ao trabalho. A tarefa em si não era nada demais. Aparentemente, muitas mulheres iriam comparecer à festa, então pediram ajuda à Ordem Rubi para guardar uma área de descanso exclusiva para mulheres. Stella diz que é a única mulher na Ordem e pergunta o que ele teria feito se ela não tivesse comparecido. Gustav sorri e pergunta se não seria óbvio que, quando pediram 2 cavaleiros de sua ordem, ela seria uma delas. Stella permanece quieta. Ele falava como se soubesse profundamente dos problemas de pessoal da ordem. Stella então se desculpa e se prepara para retornar ao seu posto.
Gustav sugere que conversem um pouco quando o evento terminar, mas Stella não tem o menor interesse em uma conversa pessoal com ele. Apenas ver a face dele já arruinou seu humor, como se as lembranças desagradáveis começam a voltar até que a parte principal da festa comece. Stella ficará na entrada com os outros cavaleiros, e quando começar, planeja se mover para o salão das mulheres. Enquanto Stella observa as damas, percebe que a última tendência é adicionar um número ridículo de babados e fitas aos vestidos. Apesar disso, ela acha as mulheres bastante encantadoras, mas se sente rígida ao se perguntar se Alistair Cassem pode estar ali. Se esta é uma festa para figuras notáveis, como esperado, o jovem visconde está presente. Ao trocar cumprimentos, Alistair começa a ajeitar o brasão de sua capa, dizendo que parece estar solto. Stella fica vermelha enquanto as outras mulheres observam a cena com admiração. Stella agradece ao homem, que então se retira. Ela aperta o peito, sabendo que ele é ruim para ela. Pergunta a si mesma se há algum motivo para ele estar naquela festa e se o anfitrião apoia o primeiro príncipe. Com certeza, a sucessão imperial é uma disputa entre o primeiro e o segundo príncipe. O primeiro príncipe, embora nascido de uma concubina e sem legitimidade, tem um poderoso apoio. Por outro lado, o segundo príncipe, filho da falecida imperatriz, tem apoio mais fraco, mas maior legitimidade. Alistair apoia seu amigo de infância, o primeiro príncipe, enquanto a heroína, com seu carisma radiante e sorte, conquista figuras-chave para apoiar o segundo príncipe. Stella imagina que a heroína já deve ter encantado o mestre da torre. Este será o ano em que ela empurrará o segundo príncipe para frente e o fará príncipe herdeiro. Mas tudo isso realmente importa para ela, uma funcionária pública levando uma vida comum? Ela se informa dizendo que vai para o salão das mulheres. Enquanto guarda o lounge, ela percebe o quão ridiculamente baixo é o nível de segurança. Todos estão muito ocupados se divertindo na festa para sequer se aproximar do lounge. Gustav pode ter chamado ela ali apenas para incomodá-la, mas ela não parece encontrar nenhuma armadilha nessa tarefa. Logo, uma mulher se aproxima do lounge, que havia pedido anteriormente a Stella por direções para o banheiro. Ela se aproxima de Stella e pergunta sobre o banheiro. Stella sabia que algo estava diferente desta vez, embora sua aparência e roupas fossem as mesmas. A sensibilidade aprimorada de Stella Aura faz perceber que algo está errado. Ela bloqueia o caminho da mulher e diz que precisa realizar uma rápida verificação corporal. A mulher fica frenética e tenta fugir. Stella observa seus sapatos e a velocidade com que corre, deduzindo instantaneamente que ela não é uma jovem dama comum. Com isso, o vídeo termina. Fique ligado para mais atualizações.